Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje estamos em Jerusalém para falar sobre as 10 tribos perdidas de Israel. Quem são elas? Onde elas estão hoje em dia? E vamos descobrir a incrível volta de uma dessas tribos à terra de Israel depois de mais de 2.700 anos de exílio. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Para falar das 10 tribos perdidas, nós temos antes que entender quem são as 12 tribos de Israel e como elas se separaram. E tudo isso começa com os nossos patriarcas. O primeiro deles é Abraão, que dá origem a Isaac, e Isaac dá origem a Jacó. E Jacó tem 13 filhos, 12 meninos e uma menina, isso com 4 esposas, Leia, Raquel, Zilpá e Bilá. Porém, nos tempos de Jacó, começa uma terrível seca aqui na terra de Canaã e eles são obrigados a descerem ao Egito para sobreviverem. Ele, suas esposas e todos os seus filhos. Eles chegam como uma família, uma grande família, mas uma família. Mas depois de 400 anos de escravidão, a família vai crescendo e se multiplicando, chegando a alguns milhões de pessoas. E cada um desses filhos vai dar origem então a uma tribo inteira, exceto Diná, pois naquela época as famílias eram patriarcais e por isso dos 12 filhos de Jacó vão sair 12 tribos. Então o mistério está resolvido? As 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó? Não exatamente. O que acontece é que a tribo de José vai se dividir em duas, vai se dividir entre Efraim e Menassés. E por isso, se a gente conta, a gente chega ao número de 13 tribos de Israel. O que é bem estranho. Mas isso se resolve facilmente lendo a Bíblia, pois quando o povo sai da escravidão do Egito, depois dos 40 anos vagando no deserto, eles entram na Terra Prometida, e a Terra Prometida é dividida entre as 12 tribos. As 12, exceto Levi. Por quê? Porque Levi, eles recebem um papel muito importante. Eles vão ser separados para fazer os trabalhos a Deus. E por isso eles não recebem um território unificado como as outras 12 tribos, e sim eles recebem cidades dentro de todo o território para que eles possam estar espalhados, servindo a Deus e ajudando as outras 12 tribos a servirem a Deus também. E mais tarde, as 12 tribos são unificadas sobre um grande reino governado pelo rei Saul. Depois de Saul, vem o rei Davi, que transforma Jerusalém, onde nós estamos, na capital das 12 tribos. Mas tudo começa a mudar na época do reinado do rei Salomão. Vamos descobrir isso agora. O rei Salomão se casa com centenas de esposas e concubinas durante o seu reinado, e boa parte delas eram estrangeiras que adoravam a deuses pagãos. E com o tempo, o rei Salomão também se deixa influenciar. E ele vai fazer aqui em Jerusalém culto a deuses pagãos. E como punição, Deus vai dividir o reino unificado em 2 reinos. Mas da mão do filho de Salomão tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a você. E ao filho dele darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para lhe pôr o meu nome. Como ouvimos, o reino se divide em 2. No norte fica o reino de Israel,
governado por Jeroboão, e nele 10 tribos de Israel, e no sul que ficava o reino de Judá, que reinava Roboão, o descendente, o filho do rei Salomão. Ele vai governar sobre a tribo de Judá, que era a tribo dele mesmo, e também sobre a tribo de Benjamim. E Levi ficava onde? Levi ficava espalhado, parte em cada um dos 2 reinos. Mas tudo vai mudar com a expansão do Império Assírio, e é isso que nós vamos descobrir agora. No ano de 732 a.C., o rei da Síria, Tiglat-Pileser III, ataca o reino de Israel, o reino do norte, e pega uma parte das 10 tribos e envia para o exílio na Assíria. Mas isso é uma pequena minoria das 10 tribos de Israel. Mas, infelizmente, as deportações continuam, com Salmaneser, o quinto, que é o próximo rei da Síria, continua pegando pessoas das 10 tribos e enviando ao exílio. Mas o grande golpe virá com o rei Sargão II. Ele vai destruir completamente o reino de Israel e pegar o remanescente das 10 tribos e enviar para o exílio. Realmente vai ser uma destruição incomparável com as anteriores. Isso, pessoal, não era uma política só contra o povo de Israel. Essa era uma política do Império Assírio, de pegar os povos e deslocá-los a outras regiões. Assim, seria menor a probabilidade daquele povo se rebelar contra os assírios. Mas para onde as 10 tribos foram levadas? A Bíblia nos conta o seguinte: no 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Síria conquistou Samaria e levou os israelitas para a Assíria. Ele os fez habitar em Halã, junto a Abor, rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Mas onde são essas cidades hoje em dia? Não há um consenso entre os especialistas, mas nós sabemos que a região é onde hoje em dia fica a Síria, o Irã e o Iraque, como vocês podem ver no mapa da Síria antiga. Realmente uma multidão do reino de Israel foi expulsa para o reino da Assíria. E já vamos falar de quem são eles e como eles estão voltando para Israel hoje em dia. Mas antes disso, é importante a gente lembrar que não todas as 10 tribos foram expulsas. No reino de Judá já vivia a tribo de Judá, Benjamim e parte de Levi, mas também parte das 10 tribos se juntam a eles. Durante o reinado de Asa, por volta do ano 850 a.C., membros das tribos de Efraim, Menassés e Simeão fogem para o reino de Judá e Jerusalém. Quer dizer, já tinham parte das 10 tribos de Israel vivendo dentro de Judá mais de 100 anos antes da destruição do reino. Também durante os anos terríveis da destruição do reino de Israel, parte das 10 tribos conseguem fugir e se refugiar dentro do reino de Judá. Eles chegam literalmente como refugiados de guerra. E nós temos provas arqueológicas disso. O rei Ezequias, ele precisa fazer obras colossais em Jerusalém para comportar aquele grande número de refugiados chegando. Entre essas obras está a grande muralha e também o tanque de Siloé, para dar água e proteção a essa população que crescia todos os dias. E o mesmo rei Ezequias, ele envia uma carta ao norte,
chamando os remanescentes das 10 tribos para que venham a Jerusalém celebrar a Páscoa junto com o reino de Judá. Isso nos mostra claramente que sim, haviam remanescentes que sobraram no norte, e mais um exemplo que eu quero dar para vocês está no Novo Testamento, no livro de Lucas, quando o livro nos conta sobre a profetisa Ana, que era da tribo de Asser, uma das tribos que havia sido expulsa, mas ela é remanescente da tribo. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. E vejam que a profetisa Ana viveu mais de 700 anos depois da expulsão das 10 tribos. Isso mostra claramente que ainda assim haviam remanescentes. Mas a verdade é que a maioria das 10 tribos de Israel foram expulsas. E agora vamos descobrir quem são eles hoje em dia. Há vários grupos que se proclamam ser descendentes das 10 tribos perdidas de Israel. E agora nós vamos conhecer cada uma das teorias principais e usar história, arqueologia e genética para tentar descobrir se eles realmente são ou se são impostores. A primeira e principal teoria que eu quero contar para vocês são os samaritanos. Os samaritanos são um grupo de mais ou menos 1000 pessoas que vive na região da Samaria. A Samaria, pessoal, é exatamente onde ficava o reino de Israel. E eles acreditam que quando os assírios levam o povo embora, eles são os remanescentes que ficaram. E como nós falamos, nós sabemos que houveram remanescentes que não foram exilados. Mas nós também sabemos que quando o povo de Israel, na sua maioria, foi exilado, houveram outras pessoas, estrangeiros, gentios, que foram trazidos no local do povo de Israel. E que esses estrangeiros também começaram a adorar o Deus de Israel. E a pergunta é, os samaritanos são os que ficaram ou os que foram trazidos? O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Os samaritanos se dizem descendentes da tribo de Menassés, Efraim e Levi. Mas eles são mesmo? As pesquisas históricas confirmam essa origem. Nós vemos desde os idiomas que eles falam, que o hebraico samaritano e aramaico samaritano, os mesmos idiomas do povo de Israel, não idiomas estrangeiros. Toda a maneira deles de adorar ao Deus de Israel, ela é igual. Há uma grande diferença, que para eles o centro de culto não é aqui em Jerusalém, mas sim no Monte Gerizim, na Samaria. Mas todo o resto da fé e das práticas deles são idênticas a como era feito pelas 10 tribos de Israel. Mas realmente, para tirar a dúvida de uma vez por todas, se fizeram testes genéticos. E o teste genético deles, pelo lado patriarcal, confirma que eles são descendentes do povo de Israel, que o DNA judaico deles é o mesmo que o DNA judaico de judeus de outros lugares do mundo. Na pesquisa está escrito o seguinte: a análise dos componentes principais sugeriu uma ancestralidade comum das linhagens patriarcais samaritana e judaica. A maior parte do primeiro pode ser rastreada até um ancestral comum, no que hoje é identificado como o sumo sacerdote israelita, herdado paternalmente, Coanim, com um ancestral comum projetado para o tempo da conquista
a Síria do Reino de Israel. Vocês acabaram de ouvir o que as pesquisas científicas concluíram, que eles sim têm uma descendência em comum com o resto do povo de Israel, também ligada ao sacerdócio, aos Koanim. Isso quer dizer que é parte da tribo de Levi, justamente como eles diziam, Menassés, Efraim e Levi. Então, as conclusões atuais que os samaritanos realmente são, pelo menos pelo seu lado paterno, descendentes das 10 tribos perdidas de Israel. E pelo lado materno, nós não temos certeza. Pode ser que as mulheres sim eram parte do povo de Israel, ou pode ser que eles também se casaram com estrangeiras trazidas pelos assírios. Outra teoria são os Beita Israel, que significa literalmente a casa de Israel. Esses são os judeus etíopes e nós estamos falando de muitas pessoas. É uma comunidade de mais de 170 mil pessoas que acreditam ser descendentes diretos da tribo de Dan. A pergunta é: como a tribo de Dan chegou até a Etiópia, tão longe de Israel e da região da Síria antiga? Nós sabemos que a Etiópia e Israel têm relações desde o início dos tempos bíblicos. Nós temos inclusive a história da rainha de Sabá e do rei Salomão. A rainha de onde hoje em dia é a Etiópia, ela ouve falar das riquezas e da sabedoria do rei Salomão e ela viaja até a terra de Israel para conhecer ele pessoalmente. E isso já mostra as relações entre as nações. Então, como o povo de Israel chegou até a Etiópia? Eles chegaram lá desde aquela época. Desde a época do rei Salomão, houveram algumas ondas migratórias e assim se cria a comunidade judaica da Etiópia, que é formada principalmente pela tribo de Dan. E esse assunto foi estudado a fundo e historiadores e pesquisadores de Israel realmente veem os laços de Beita Israel com a terra de Israel. E por isso, em 1977, o Rabinato de Israel oficialmente reconhece eles como descendentes do povo de Israel e dá direito a eles imigrarem. E por isso quase toda a comunidade hoje em dia vive em Israel. Dos 170 mil, 160 mil moram em Israel e eles representam 2,3% de toda a população judaica de Israel. Quer dizer que mais de 2% de todo Israel hoje em dia são judeus de origem danita, judeus etíopes. O terceiro grupo que vamos falar são os Lemba. Eles são mais ou menos 50 mil pessoas e vivem no Zimbábue e na África do Sul. E eles dizem ser descendentes das tribos perdidas de Israel. E realmente eles mantêm algumas práticas judaicas. Eles guardam o sábado, não comem porco e animais imundos. Eles fazem a Shritá, que é o abate ritual judaico, e tentam casar só dentro da comunidade Lemba. Mas ao longo da história, eles acabaram se convertendo e a maioria hoje em dia pratica o cristianismo e não o judaísmo. Mas ainda assim, eles mantêm as suas raízes do povo de Israel. Uma dúvida que surge é como o povo de Israel chega tão longe. No Zimbábue e na África do Sul, pode ser realmente verdade essa história? E aí entram os cientistas que começaram a fazer testes genéticos, 2 tipos de testes genéticos. O primeiro é no cromossomo Y, que verifica a linhagem patriarcal. E nessa linhagem eles concluem que eles realmente tem ligação com parte do povo de Israel e com a linhagem dos Cohen, da tribo de Levi.
E eles fizeram também testes de DNA mitocondrial para verificar a linhagem materna. E nesse teste se concluiu que não há origem do povo de Israel. Isso quer dizer que sim, houveram pessoas do povo de Israel que chegaram até essa região, mas que eles também se misturaram com parte das populações locais. E agora, finalmente, vamos falar dos Bnei Menashe, que significa os filhos de Menassés. Onde a tribo de Menassés foi parar? Ela foi parar onde hoje em dia é a Índia. A tradição fala que depois de eles terem sido expulsos para a região aí da Síria, Iraque, depois eles foram migrando até a China. E da China eles foram para a Índia, onde eles passaram os últimos séculos. E o interessante dos filhos de Menassés é que eles mantêm as tradições judaicas muito enraizadas até os dias de hoje. Algumas que vêm desde os tempos bíblicos, como a circuncisão, é importantíssima para eles. Eles fazem a Shritá, o abate ritual judaico. Eles fazem os sacrifícios de Pessach, o sacrifício pascual. Pensem que eles foram expulsos e exilados antes da destruição do Templo de Jerusalém. Então, quando o povo de Judá para de fazer sacrifícios, eles não recebem o aviso e continuam fazendo sacrifícios até os dias de hoje. É uma comunidade pequena, ainda mais se a gente for contar o tamanho da população da Índia. E há um pouco mais de 20 anos, o Estado de Israel reconheceu eles como oficialmente descendentes da tribo perdida de Menassés, e eles receberam direito de migrar para Israel. 7.000 continuam na Índia até os dias de hoje, esperando o dia que eles irão poder voltar à terra dos seus ancestrais, e 4.000 já chegaram. Todos os anos, todos os meses, eles continuam com os preparativos, e eu quero mostrar para vocês agora o vídeo da última chegada deles. Imaginem a emoção de voltar à terra dos seus ancestrais depois de 2.700 anos de exílio. Durante esses 2.700 anos, também houveram casamentos mistos e conversões, mas a raiz e as tradições deles continuam muito parecidas como eram quando eles viviam aqui na terra de Israel. E as profecias bíblicas há muito tempo já falam da volta do povo de Israel à sua terra. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá desde os 4 cantos da terra.
E vemos essa mesma promessa de Deus em outras profecias, que vocês podem parar e ler agora na tela. E por muito tempo essas profecias pareciam impossíveis. O povo de Israel estava espalhado pelo mundo. Tanto o reino de Judá estava no exílio, como as 10 tribos estavam perdidas. E desde 1948, com a independência do Estado moderno de Israel, o povo começou a voltar à sua terra. E ainda mais nos últimos anos, com pesquisas históricas, arqueológicas e testes de DNA, a tecnologia ajudando a redescobrir quem eram as 10 tribos. E elas começaram a voltar. Nós vimos a tribo de Dan, Beta Israel, voltando a partir dos anos 70. E agora nós estamos presenciando com os nossos próprios olhos a tribo de Menassés voltando. Realmente é muito emocionante e profético ver tudo isso acontecendo nos nossos dias. As 10 tribos perdidas começaram a ser encontradas. Ainda não se encontraram todas elas, mas nós já vemos que devagarinho, com a ajuda da ciência, tecnologia e historiadores, elas começaram a ser reveladas e principalmente voltar à sua terra, como os profetas já profetizaram há bem mais de 2000 anos atrás. Ainda há outras teorias de quem pode ser as tribos perdidas de Israel, mas nós ainda não temos comprovação desses grupos, mas eu tenho certeza que muita coisa ainda será revelada nos próximos anos. Se vocês gostaram do vídeo do dia de hoje, não esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Um grande beijo e nos vemos na próxima!